Olá, nesse vídeo a gente vai ver alguma coisa sobre indicadores socioeconômicos. E o primeiro deles é o PIB. O que é o PIB? PIB é o Produto Interno Bruto, que corresponde à produção industrial, à produção agrícola e ao oferecimento de serviços. Ou seja, o PIB é relativo à riqueza produzida num país, numa região, numa cidade, por um determinado período. Derivado do PIB, a gente tem o PIB per capita. O PIB per capita corresponde a essa riqueza toda produzida num país ou nessa região, dividido por cada habitante. Acontece que o PIB e o PIB per capita têm alguns problemas quando a gente pensa em usar esses índices para medir questões sociais. Eles são indicadores interessantes quando a gente pensa exclusivamente em questões econômicas. Mas se a gente ir além da economia e pensar na questão social, a gente vai ver que esses índices não são os melhores, não para medir questões sociais. Em relação ao PIB, por exemplo, a gente pode citar dois problemas básicos. Um deles, o PIB não necessariamente vai ser um fator positivo. Porque se ele é uma medida da produção econômica, dessa circulação da economia, em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de catástrofe, naquela região, para consertar os efeitos catastróficos, pandêmicos, naturais, vai aumentar a produção, vai aumentar o PIB. A gente pode pensar, por exemplo, que quando há um desmoronamento de uma represa hidrelétrica, destrói uma cidade, e aí vai ter que se gastar mais para consertar aquela cidade. Vai se produzir mais cimento, vai se produzir mais material de construção em geral, vai se necessitar de mais assistência à saúde, e isso significa a economia circulando. Isso vai significar um aumento do PIB. Mas esse aumento do PIB não necessariamente é um aumento positivo e que a gente queira que haja um aumento do PIB nesse sentido, porque tem um custo por trás. Um outro exemplo também é a questão do desmatamento. Quando a gente pensa que naquele momento o PIB está crescendo, por quê? Porque está se produzindo madeira ou se utilizando algum outro derivado do desmatamento, está aumentando a economia, mas naquele momento, ao longo prazo, vai ter repercussões, né, no esgotamento de recursos, que não vai ser um fator positivo. A gente pode pensar até a própria poluição, né? A gente pode pensar que algumas empresas gastam para conter o excesso de poluição. Isso entra no cálculo do PIB. Gastar para diminuir a poluição é positivo? Não. Gastar para cuidar da saúde das pessoas é positivo? Não. Então, nem sempre no índice do PIB significa algo positivo. Um outro ponto que a gente não pode esquecer também é que o PIB não calcula o setor informal. Não calcula, principalmente, o tráfico de drogas. E é uma economia que a gente sabe que movimenta muitos recursos. Se a gente se recordar, na Colômbia, na época de um dos mais famosos traficantes colombianos, Pablo Escobar, teve uma época que o Pablo Escobar se candidatou a presidente da Colômbia, e na plataforma de governo dele estava acabar com a dívida externa da Colômbia. E ele tinha recursos para isso. Mas de onde que vinham esses recursos? Vinha do tráfico de drogas.
é uma economia que não entra nos dados oficiais por motivos óbvios, ela é informal, tá? Não tem registro, então não tem como ela ser calculada. Mas é possível que um país tenha um PIB nesse sentido muito maior que o outro, porque está incluído naquele PIB circulação de serviços e mercadorias ilegais. E assim como o PIB é um bom índice socioeconômico, também né? Também social, mas que apresenta falhas na questão social, porque a gente pode pensar, como eu disse ainda agora, a questão das tragédias que socialmente não são boas, mas que vão elevar o PIB, o próprio PIB per capita, não mede, por exemplo, a desigualdade social, a concentração de renda. A concentração de renda é quando uma pequena parcela da população detém mais riquezas que os demais. O PIB per capita não calcula a concentração de renda. O PIB per capita é falho nesse sentido de calcular a concentração de renda, porque o PIB per capita é o PIB dividido igualmente por cada habitante da população. Então, pensando nessa falha do PIB, foi criado o índice de Gini. O que é o índice de Gini? O índice de Gini é um instrumento de medir a concentração de renda. É um cálculo que vai de 0 a 100, ou 0 a 10, ou 0 a 1000. Não importa. Importa que significa o seguinte: um valor, quando ele está próximo de 0, significa que toda a riqueza está distribuída irmãmente. Quando o cálculo estiver perto de 1 ou de 1000, significa que a riqueza está distribuída para menos pessoas. Esse é o índice de Gini. Então, países que têm um índice de Gini baixo significa que são países que têm uma distribuição de renda melhor. Significa que a riqueza está mais distribuída, então a diferença entre o de baixo e de cima é perto de 0. Quando o índice é alto, então está perto de 1, de 10 ou de 1000. Né? Vamos pensar em 0 e 1. A riqueza está distribuída nas mãos de nenhum, ou seja, de todos. A riqueza está distribuída na mão de um só, ou seja, 1. Nenhum país atinge o seu extremo. Motivos óbvios. Não tem nenhum país em que a riqueza seja igual para todo mundo e a desigualdade seja igual a 0. Não tem país nenhum. O índice 1 também não existe, porque, por uma questão lógica, se uma única pessoa tivesse toda a riqueza daquele país, as pessoas não iam comprar nada dessa pessoa, então toda a riqueza dela não ia servir para nada. Mas os índices, por N razões, se aproximam do 0 e do 1. Acontece que esse índice também tem suas falhas. Embora ele seja bom para medir a concentração de renda, ele é falho para medir a qualidade de vida. Por quê? Porque se a gente pensar, por exemplo, né, é um índice que funciona em países ricos e desenvolvidos. Por quê? Porque ali a gente pode dizer que aquele país tem todas as condições de oferecer o suporte mínimo para os indivíduos, para cada cidadão. Mas quando a gente pensa ao contrário,
em países extremamente carentes, países extremamente pobres, se a gente pensar, mesmo que hipoteticamente o índice de Gini fosse próximo de zero, e isso significasse, então, que todo mundo ganha a mesma coisa, a desigualdade é zero, significa que todo mundo é pobre igual. Então, não tem muito sentido pensar no índice de Gini em regiões que estão extremamente pobres, porque aí o índice de Gini pode significar apenas que todo mundo é pobre, né? Poderia significar que todo mundo é rico, ou que todo mundo é classe média, mas significando que todo mundo é pobre não é um bom índice. Não é um bom indicativo. Para isso, então, foi pensado num outro índice, que é o IDH, que significa Índice de Desenvolvimento Humano. O que mede, então, o IDH? A renda da pessoa, a escolaridade e a expectativa de vida. Que aí a gente pode dizer que para a expectativa de vida vai incluir a questão do saneamento básico. Então, o IDH, nesse sentido, é um índice que também contempla a distribuição de renda, é um índice que estaria mais próximo para medir as mazelas sociais. Então, por enquanto é isso, e até a próxima.